Projeto de Lei de Conversão número 15 de 2018, que altera a Lei 12787 de 2013, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação para estabelecer a exceção à sanção de retomada de unidade parcelar de projetos públicos de irrigação, caso o imóvel esteja hipotecado em favor das instituições financeiras oficiais que tenham prestado assistência creditícia ao agricultor irrigante. Proveniente da medida provisória 824, parecer sobre o número número 1, parecer número 1 de 2018, da Comissão Mista. O relator foi o senador Eduardo Amorim, favorável à matéria nos termos do projeto de lei de conversão. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 10 de julho, e o seu prazo de vigência se esgota no dia 7 de agosto de 2018. Passa-se a apreciação da matéria. Discussão do senador Fernando Bezerra. Discutir a matéria, senhor presidente, chamar a atenção, sobretudo dos parlamentares, senadores do Nordeste, de que essa medida provisória teve como motivação resolver um problema muito sério, muito urgente, que é permitir que os irrigantes, os colonos, que são aqueles que têm de 4 a 6 hectares nos perímetros do DENOX, da Codevasf, pudessem oferecer os lotes em garantias antes desses lotes serem quitados e titulados. Isso é muito importante para viabilizar o financiamento de custeio e os financiamentos de investimento. Acontece, senhor presidente, acontece que houve a introdução de matéria nova nessa medida provisória. Foi incluído no projeto de lei de conversão o deslocamento da Política Nacional de Irrigação, que sai da competência do Ministério da Integração para o Ministério da Agricultura, deslocando a Codevasf, especificamente a Codevasf, que é a maior empresa de desenvolvimento regional do Nordeste e que tem um papel fundamental para o meu estado de Pernambuco e para outros estados do Nordeste, deslocando a Codevasf do âmbito do Ministério da Integração para o Ministério da Agricultura. Isso já aconteceu no passado. Eu quero dizer que isso aconteceu na administração do presidente Collor. E foi um desastre porque mistura a Política Nacional de Irrigação com o agronegócio. O Ministério da Agricultura trata do agronegócio. Nós não podemos deixar a Política Nacional de Irrigação, que é uma política voltada para corrigir distorções regionais, no âmbito do Ministério da Agricultura. A agricultura irrigada, para se viabilizar o Nordeste, precisa de investimentos em canais de irrigação, em estações de bombeamento. E, portanto, eu gostaria de chamar a atenção de toda a bancada do Nordeste e do Centro-Oeste. Não podemos aceitar essa matéria nova que foi introduzida lá. Portanto, eu tive o apoio da minha líder, a senadora Simone Tebet, para poder dar o apoio necessário para que a gente pudesse destacar. A gente vota, destaca, a matéria volta para a Câmara, porque tem o prazo até 7 de agosto. A responsabilidade é da Câmara, que incluiu essa matéria nova, e nós não podemos aceitar. Essa matéria não pode passar aqui no Senado Federal, e eu peço a compreensão e o apoio de todos os meus colegas dessa casa. Senhor presidente, sobre essa questão. Só quero deixar claro que se a gente não votar essa matéria, nós vamos derrubar as outras matérias. Que outras? Não, pela ordem, senhor presidente. Se me permitir, eu acho que o senador Bezerra está colocando, e quero justificar o meu apoiamento como líder. Primeiro, lembrar que nós estamos falando com o vice-líder do governo. Segundo, que a bancada do MDB é, na sua grande maioria, composta de senadores do Nordeste e do Norte. Diante dos argumentos apresentados pelo senador Fernando Bezerra, entendo que essa medida provisória aprovada do jeito que está, ela realmente causa um prejuízo quase que reparável à agricultura familiar e à agricultura irrigável. Nós estamos falando de pessoas que têm lotes de 4 a 6 hectares. De qualquer forma, senhor presidente, a ideia é votar a medida provisória, deixando o destaque, aprovar,
destacar, essa medida provisória volta para a Câmara, tem até o dia 7, e se porventura a Câmara não conseguir aprovar até o dia 7, o próprio governo pode reeditar. Não pode reeditar a medida provisória no mesmo ano, senador. Sim, mas veja, senhor presidente, com alguma alteração, ela pode ser feita. O que nós não podemos da forma como o senador Fernando Bezerra está colocando, nós não podemos prejudicar a agricultura irrigável dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, senhor presidente. Eu acho que essa questão precisa ser realmente muito bem esclarecida antes de votar. Senadora Simone, com todo respeito a Vossa Excelência, eu consultei os líderes e citei as medidas provisórias todas. Não houve objeção do líder. Eu vou votar as medidas provisórias. Nós não somos contra, senhor presidente, a votação. Nós não somos contra, ao contrário. Podemos votar a medida provisória com o destaque do senador Fernando Bezerra. Senhor presidente, foi o relator dessa matéria, o senador Eduardo Amorim, que se encontra aqui entre nós. Eu pediria que ele pudesse esclarecer, porque no seu relatório ele diz que transfere a formulação da condução da política nacional de irrigação. Ele não fala na Codevasf explicitamente. Então, eu gostaria só um de cada vez, porque eu sinto, só um de cada vez. Eu sou uma defensora... Porque a gente faz um acordo, na sequência muda tudo, mas vamos lá. Eu sou uma defensora da medida provisória no que diz respeito à segurança jurídica que ela passa a dar aos irrigantes do Nordeste, do Norte e Nordeste brasileiro. É extremamente importante isso. Ele também ampliou a área de atuação da Codevasf, corrigindo um erro que nós tínhamos votado aqui, um projeto de nossa autoria e do senador Valadares, aumentando a área da bacia de atuação da Codevasf para a bacia do Vaza Barris. Ele ampliou para outras bacias na Bahia, no Piauí e no Maranhão. Portanto, também nos satisfaz nesse aspecto, fortalecendo a atuação da Codevasf. No entanto, há essa dúvida que eu gostaria que o próprio relator pudesse nos esclarecer a respeito desse assunto. Ok, senadora. Senador Amorim, primeiro, eu quero que Vossa Excelência, por gentileza, tome a palavra como relator e esclareça a dúvida. Agora, por gentileza, rapidamente, nós temos várias outras matérias que eu queria votar no dia de hoje. Nós vamos voltar semana que vem para votar matérias. Senhor presidente... É a regra, eu não posso fazer diferente. Senhor presidente, colegas senadores, eu tive o privilégio e a honra de ser o relator na comissão mista dessa medida provisória. E lá, com todo respeito ao senador Fernando Bezerra, o que se foi aprovado para os colegas parlamentares, deputados e senadores, é que o Ministério da Agricultura apenas participaria como um órgão, uma instituição complementar na política de irrigação, sem tirar orçamento de nenhum outro ministério, muito menos da Codevasf, senadora Lides. Essa medida provisória, senhor presidente, de março passado, contém uma exposição de motivo que visa incentivar a ampliação da agricultura irrigada no nosso país, o aumento da produtividade e competitividade do agronegócio brasileiro, além de incentivar a formação e a capacitação de recursos humanos para o setor da agricultura irrigada. É um assunto dos mais oportunos, pois a necessidade de produção de alimentos é cada vez maior, bem como, realmente, de commodities e de outros produtos. É sabido que todos, especialmente os produtores rurais, sofrem com a ocorrência de alguns fenômenos naturais, nomeadamente a escassez de recursos hídricos, resultando na falta de água, especialmente na região do Nordeste. Essa situação tem ocorrência em todo o país, especialmente no Nordeste brasileiro, que necessita de uma política de irrigação mais sentida. E hoje está amparada pela Lei 12.787 de 2013, onde essa medida provisória pretende aperfeiçoar, sobretudo no seu artigo 38. Em seu contexto original, a medida provisória cuidava de dar mais segurança jurídica às instituições financeiras, apenas isso, dar segurança jurídica às instituições financeiras oficiais de crédito, aperfeiçoando o instrumento através do qual o lote inadimplente, retomado seja revertido à instituição oficial de crédito ou que prestou assistência creditícia ao agricultor irrigante.
Isto é de significativa importância para permitir ao agricultor irrigante um mais fácil acesso ao indispensável crédito para o custeio de culturas implantadas em projeto público de irrigação. Mas avançamos no assunto de irrigação e a medida provisória aprovou o projeto de lei de conversão número 15, incorporando outras significativas contribuições, como considerar de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação, inclusive os barramentos de cursos d'água. Cuidou-se também de uma melhor definição da área de abrangência da Codevasf. Senador, isso também foi feito. Me permita, mas então, senhor presidente, eu queria só esclarecimento. O que foi questionado pelo senador Fernando Bezerra, não vejo realmente prejuízo nenhum, nem para a Codevasf, porque houve uma definição melhor da sua abrangência, muito menos das questões orçamentárias, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria prestar aqui algumas informações. Em primeiro lugar, na Câmara caiu a minha preocupação maior, que era a transferência da Codevasf, da agricultura para a integração. Isso foi suprimido na votação do projeto de lei de conversão lá na Câmara. Okay. Mas persiste os artigos 4º e os artigos 5º. O artigo 4º tira a competência do Ministério da Integração para articular a Política Nacional de Irrigação e divide essa atribuição com o Ministério da Agricultura e com o Ministério, a Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, que cuida da agricultura familiar. E o artigo 5º transfere as dotações orçamentárias. Então é grave. Nós não podemos esvaziar o Ministério da Integração Nacional. Os maiores investimentos do Ministério da Integração Nacional estão no DENOX e estão na Codevasf. Nós não podemos esvaziar. Só para deixar claro, o encaminhamento e a resposta do relator não atende, Vossa Excelência. Não atende, eu estou apresentando o destaque com o apoio do meu partido, da minha líder. Então passa-se a apreciação da matéria. Com os destaques. Calma, senador Fernando. Eu vou ler o destaque de Vossa Excelência, vou olhar os destaques. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores que aprovam a votação dos pressupostos, não é a matéria ainda. Eu tenho uma sugestão. Só pressupostos. Calma, só pressupostos. Eu vou votar a matéria depois. Certo. Pressuposto não cabe encaminhamento nessa hora. As senhoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pressupostos. Há dois requerimentos de destaque. Pois não, senador Fernando. Sugestão às Vossa Excelência, a assessoria aqui do PMDB me trouxe uma proposta que eu queria submeter a Vossa Excelência. Na realidade... Só vou pedir assessoria para permitir, para não ficar sentado nas cadeiras de senadores. Na realidade, é uma matéria estranha a medida provisória. A medida provisória veio definindo a questão das garantias de colonos dos pequenos produtores rurais e se introduziu uma atribuição de competência dos ministérios e da administração federal, que é matéria privativa do Poder Executivo. Então, Vossa Excelência poderia considerar o artigo 4º e 5º como matéria estranha e a gente aprovava os demais artigos. E a gente estaria com isso resolvido. Senador Amorim. Até a mesa, por favor, por gentileza. Aí resolve. Senador Fernando Bezerra, só quem pode tirar matéria estranha ao corpo da matéria, Vossa Excelência contribuiu para que eu chegasse até aqui. Então, só quem pode fazer isso é o presidente da mesa. Então, o presidente do Senado, desculpe. Então, como eu vou ser bastante claro, nem os dois destaques de Vossa Excelência estão enquadrados nos artigos adequados, e eu ia ter que indeferir os destaques, mas eu vou acatar a sugestão de retirada dos dois encaminhamentos
vou retirar de ofício e assim a matéria votada vai diretamente ao plenário do plenário. Nem o relator pode retirar essa matéria, porque senão vai voltar para a Câmara. Nem os destaques de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra. Eu fico triste quando a mesa não tem a mínima atenção por parte de um senador tão importante como Vossa Excelência. Os destaques estão enquadrados, e aí a assessoria que fica o tempo todo ali, enquadrou os destaques de Vossa Excelência em artigos de destaque individual e não de bancada, e só podia ser aceito destaque de bancada. Então, corrigindo a assessoria, o destaque está indiferido por estar equivocado no artigo. Mas, de ofício, eu retiro os itens, vou retirar o artigo 4º e o artigo 5º do PLV, considerando matéria estranha à matéria, e vou botar a matéria em votação. Em votação, projeto de lei de conversão com a retirada dos artigos, senador, cadê? 4º e 5º. Os artigos 4º e 5º, por ser considerado matéria estranha pela presidência, por ter considerado matéria estranha à presidência. Votação do projeto de lei de conversão que tem prevalência regimental, na forma do texto encaminhado pela Câmara de Deputados, retirado dos artigos 4º e 5º. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, fica prejudicada a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.